A lenda de Senna. Um ícone brasileiro. Ayrton Senna da Silva. Um nome que ressoa no coração de milhões. Um piloto que transcendeu as pistas, tornando-se um verdadeiro ícone brasileiro. Um símbolo do nosso país. Sua busca incansável pela perfeição e sua determinação inabalável o consagraram como uma lenda do automobilismo mundial. Senna personificou a paixão brasileira pelo esporte, a nossa garra, a vontade de vencer. Ele levou a bandeira verde e amarela aos pódios mais altos do mundo, enchendo cada brasileiro de orgulho. Sua história, uma mistura inspiradora de talento e tragédia, continua a cativar o mundo até hoje. Senna não foi apenas um piloto, ele foi um símbolo de esperança, de superação e de orgulho para uma nação inteira. Sua trajetória é uma verdadeira ode à perseverança, à força de vontade e à busca incessante pela excelência, valores que ecoam em cada um de nós. Nascido para a velocidade, os primeiros passos de Senna. A paixão de Ayrton Senna pela velocidade, pela adrenalina das corridas, manifestou-se desde muito cedo. Imagine só, aos 4 anos de idade, ele ganhou seu primeiro kart, construído pelas próprias mãos de seu pai. Este brinquedo, simples, rudimentar, foi o primeiro passo para uma paixão que definiria toda a sua vida. Senna passava horas e horas pilotando, aperfeiçoando suas habilidades inatas, domando a máquina e a si mesmo. O apoio da família foi fundamental, essencial para o desenvolvimento de Senna como piloto. Seu pai, um empresário de sucesso, viu o talento nato do filho e o incentivou a perseguir seus sonhos com todas as suas forças. Senna começou a competir em campeonatos de kart aos 13 anos, ainda um menino. Rapidamente, ele se destacou entre os demais, demonstrando uma habilidade natural impressionante e uma determinação implacável, características que o acompanhariam por toda a sua carreira. Ascensão na Fórmula 1, superando desafios iniciais. Em 1984, Ayrton Senna finalmente chegou à Fórmula 1, a categoria máxima do automobilismo, pela Toleman, uma equipe modesta, com poucos recursos. Mas as dificuldades, os obstáculos, nunca foram capazes de diminuir o brilho e o talento de Senna. Logo em sua primeira temporada, ele impressionou o mundo com sua pilotagem arrojada, agressiva e com uma capacidade única de extrair o máximo de seus carros. No GP de Mônaco, sob uma chuva torrencial, desafiando as condições mais adversas, Senna conquistou um segundo lugar espetacular, memorável. Sua performance naquele dia chuvoso chamou a atenção de muita gente, inclusive da Lotus, equipe pela qual Senna assinou em 1985, pronto para novos desafios. No ano seguinte, a consagração, sua primeira vitória na Fórmula 1, no GP da Espanha, um marco em sua trajetória. A partir daí, o nome de Senna se consolidou de vez no esporte. Ele havia se tornado uma força a ser reconhecida, um piloto que todos admiravam e temiam. A Era de Ouro na McLaren, rivalidade e triunfos. Em 1988, Ayrton Senna se juntou à McLaren, uma equipe vencedora, formando uma das duplas mais emblemáticas, mais lendárias da história da Fórmula 1, ao lado do talentoso Alain Prost. A rivalidade entre os dois foi intensa, acirrada, marcada por duelos memoráveis de tirar o fôlego. No entanto, foi nesse cenário de competição feroz, de busca incessante pela vitória, que Senna viveu sua era de ouro. Pilotando o lendário McLaren MP4C4, uma máquina poderosa e inovadora, Senna conquistou seu primeiro campeonato mundial em 1988, um momento mágico. A temporada foi marcada por um duelo épico contra Prost, culminando em um final emocionante, de roer as unhas no GP do Japão. Senna repetiu o feito em 1990 e 1991, consolidando seu nome como um dos maiores pilotos de todos os tempos, um verdadeiro gênio das pistas. A era McLaren consagrou Senna, elevando-o ao status de lenda,
um ídolo para milhões de pessoas ao redor do mundo. Senna versus Prost, uma disputa épica nas pistas. A rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost transcendeu o esporte, dividindo opiniões e paixões. Era o Brasil contra a França, a emoção contra a razão. De um lado, o brasileiro, símbolo de paixão e talento. Do outro, o francês, mestre da precisão e estratégia. Suas disputas eram eletrizantes, repletas de adrenalina e genialidade. Além das pistas, o legado humanitário de um ídolo. Ayrton Senna era muito mais que um piloto, muito mais que um ídolo do esporte. Profundamente preocupado com a desigualdade social no Brasil, Senna dedicava seu tempo livre e seus recursos para ajudar crianças carentes. Senna acreditava na educação como a chave para a transformação social. Pouco antes de sua morte, Senna criou o Instituto Ayrton Senna, seu maior legado. O Instituto oferece oportunidades a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. No dia 1º de maio de 1994, o mundo parou em estado de choque, incrédulo. Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, sofreu um terrível acidente na curva Tamburello, durante o GP de San Marino, em Imola, na Itália. A notícia da morte de Senna, aos 34 anos, no auge de sua carreira, abalou o Brasil e o mundo. A comoção pela perda do ídolo foi imensa, jamais vista antes. Milhões de pessoas acompanharam o funeral de Senna, em São Paulo, em um dia de luto nacional, um dia em que o Brasil chorava a perda de um herói. O Brasil chorava a perda de um herói, um exemplo de talento, determinação, humanidade e superação. A tragédia em Imola marcou para sempre a Fórmula 1, um esporte que Senna tanto amava e que o consagrou como lenda. O legado de Ayrton Senna transcendeu suas conquistas nas pistas, mostrando que sua história era muito maior que vitórias e títulos. Sua morte trágica em Imola impulsionou uma série de mudanças significativas na segurança da Fórmula 1, um esporte que precisava se reinventar para evitar novas tragédias. A FIA, órgão regulador do esporte, implementou uma série de medidas para tornar as corridas mais seguras, para proteger os pilotos e evitar novas perdas. As mudanças incluíram a introdução do Hands Device, um dispositivo de segurança para o pescoço, a reformulação de carros e circuitos, tornando-os mais seguros, e a implementação de limites de velocidade nos boxes. A busca incessante por mais segurança se tornou uma prioridade, impulsionada pelo desejo de evitar tragédias como a que vitimou o ídolo brasileiro, para que sua morte não fosse em vão. Ayrton Senna conquistou muito mais que títulos e recordes. Ele conquistou o coração de um país, de uma geração. Ele conquistou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo com seu carisma, sua humildade e sua determinação. Seu espírito aguerrido, sua vontade de vencer e a busca incansável pela perfeição o transformaram em um ícone atemporal, um exemplo para todos nós. A história de Senna transcende o automobilismo, é uma lição de vida, de superação e de amor pelo que se faz. Senna nos ensinou que a determinação e a força de vontade podem nos levar além do que imaginamos, que os limites são impostos por nós mesmos. O legado de Senna inspira gerações a perseguir seus sonhos com paixão e dedicação, a lutar pelos seus objetivos até o fim, sem nunca desistir. Ayrton Senna pode ter partido há quase 3 décadas, mas seu legado, sua história, sua garra permanecem vivos em cada um de nós. Sua imagem icônica, com o capacete amarelo e verde, a bandeira brasileira tremulando no pódio e o sorriso tímido, está gravada na memória de milhões de fãs. Senna se tornou um mito, uma lenda que transcende o tempo, um exemplo de superação, talento e humanidade. Ayrton Senna da Silva, o piloto que desafiou os limites,
que emocionou multidões e que conquistou o mundo com seu talento e carisma, jamais será esquecido. Sua lenda permanece viva, inspirando gerações a perseguir seus sonhos com a mesma paixão e determinação que ele sempre demonstrou. Por hoje é só, pessoal. Se inscreva e deixe o like. Até a próxima, exploradores!